Então, que a graça de Deus, nosso Senhor e Salvador e Pai eterno, Jesus Cristo, possa estar conosco, nos abençoando, nos iluminando pelo Espírito Santo. No último culto que nós tivemos, acho que de terça mesmo, o Mateus finalizou com o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Daqui a pouco nós vamos entrar no tema dessa noite, mas aquele dia eu não quis fazer um comentário maior. Tem um provérbio aí, no mundo, né, que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Mas o texto aqui de Salmo está falando diferente. Está falando que enquanto o justo está dormindo ainda, Deus está fazendo o que com ele? Já está abençoando. Enquanto ele dorme, já está dando as suas bênçãos. Aí, então, tem um outro provérbio, né? Mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Esse, então, está de acordo com o Salmo 127, que eu não li inteiro, é curtinho, né? Também, no domingo à noite, foi colocada uma gravação que o Mateus apresentou, e essa gravação, não sei se todos já assistiram, né? Ela foi muito importante para mexer com as nossas ideias, com nossos planos, com nossos pensamentos. Teve um outro estudo sobre liberdade em tempos modernos. Também tem uma gravação. E aí nós estamos vendo nos últimos tempos, no mundo e no Brasil, a liberdade sendo tirada, né? A liberdade de consciência, a liberdade de expressão, até a liberdade de se tratar do nosso organismo de acordo com como nós queremos e precisamos. Na Constituição brasileira ainda diz assim que ninguém é obrigado a aceitar um tratamento contra a sua vontade. E aí, então, eu lembro que isso foi colocado na Constituição, mas por causa dos testemunhas de Jeová, que não aceitam a transfusão de sangue. Mas isso também pode nos socorrer, esse artigo da lei. Então, tem vários pontos aí que nós não podemos esquecer. O assunto de domingo à noite, né, que foi gravado e passado das 8 horas da noite em diante, e também esse tema sobre a liberdade. Estamos num tempo perigoso. Isso daí é um ensaio para quando chegar o decreto dominical. Rapidamente, eu quero ler com os irmãos e dialogar sobre a glória do segundo templo. E tem um livro da Bíblia que nós pouco usamos, mas ele fala de uma profecia maravilhosa. E aqui, então, no livro de Ageu, capítulo 2, e o verso 7 e o 9, diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 9, a glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu queria lembrar e fazer uma pergunta, né? Quantos templos, então, foram construídos em Jerusalém? Por esse texto aqui, nós estamos vendo que está falando de um segundo templo.
e a glória desse último seria maior do que o primeiro. Mas o primeiro não foi Salomão que construiu? Não foi assim uma pompa maravilhosa, com muitas coisas ricas? Madeiras, pedras preciosas, ouro, ornamento. E agora, então, o profeta Ageu fala que a glória do segundo templo seria maior. E daqui a pouco, então, nós vamos saber o motivo aqui. Então, aqui na página 23 do Grande Conflito, encadernado, né? E para quem tem o brochura, é o primeiro capítulo do livro. Então, o primeiro capítulo é o Predito Destino do Mundo. Então, aqui na página 23, diz assim: 1000 anos antes, o salmista engrandeceu o favor de Deus para com Israel, fazendo da casa sagrada de Deus a sua morada. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Salmo 76, 2. Ele elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como nos lugares elevados. Salmo 78, 68 a 69 os versículos. O primeiro templo fora erigido durante o período mais próspero da história de Israel. Grandes armazenamentos de tesouros para esse fim haviam sido acumulados pelo rei Davi. E a planta para a sua construção fora feita por instrução divina. 1 Crônicas 28, verso 12 e 19. Salomão, o mais sábio dos reis de Israel, completara a obra. Esse templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Então, que maravilha, né? O mundo não tinha conhecido algo tão precioso, tão grandioso, tão magnificente, igual tinha acontecido. Mas aqui embaixo, ainda na mesma página 23 e na 24, nos diz assim: depois da destruição do templo por Nabucodonosor, foi reconstruído aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo por um povo que de um longo cativeiro voltaram a um país devastado e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício, porque parecia tão inferior do antecedente. O sentimento que prevalecia, vivamente descrito pelo profeta: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa da sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é essa como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ageu 2:3, Esdras 3:12. Então, foi feita a promessa de que a glória dessa última casa seria maior do que a anterior. Então, os idosos certamente eram novos quando viram o templo de Salomão e foram para o cativeiro, e agora, quando eles viram a edificação do segundo templo, eles choraram, né? Choraram porque viram que nada dava para comparar com a glória do outro templo. Aqui diz que o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor. Tampouco foi consagrado pelos visíveis sinais da presença divina do que o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar a sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher o santuário recém-construído. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. Então, o segundo templo, em magnificência inferior, e também a glória do Senhor não habitou ali
quando foi no tempo da consagração. Ainda na página 23, voltando um pouco, nós vemos assim no livro ainda Grande Conflito. Aliás, na página 17 e 18 do Grande Conflito, diz assim: do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa, e de todas as terras, os filhos de Jacó se haviam ali reunido para celebrar a grande festa nacional. Em meio de hortos e vinhedos e declives verdejantes, juncado de tenda dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplanada, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer ainda em seu orgulho: estou assentada como uma rainha e não verei o pranto. Sendo ela tão formosa, então, e julgando-se tão segura do favor do céu, quando séculos antes o trovador real cantara: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Salmo 48, verso 2. Bem à vista estavam os magnificentes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve de suas paredes de mármore, e punham reflexo no portal de ouro, na torre e pináculo. Qual perfeição de formosura! Levantava-se ele como orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem o estremecimento de alegria e admiração? Entretanto, pensamento muito diverso ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Aqui, Lucas 19, verso 41. Por entre os universal regozijo de sua entrada triunfal, enquanto se ajuntavam ramos de palmeira, enquanto alegres ousanas despertavam eco nas colinas, e milhares de vozes o aclamavam rei, o Redentor do mundo achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencera a morte, e do túmulo chamaram seus cativos, estava em prantos, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agora uma agonia intensa e irrepreensível. Suas lágrimas não eram por si mesmo, ainda que bem soubesse para onde seus passos o levariam. Então, Jesus agora em planto, ele viu então o que haveria de acontecer. Na página 22 ainda desse livro, já terminando, né, diz assim: Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido, na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. As desgraças de uma raça decaída, oprimindo-lhe a alma, arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Viu a história do pecado traçada pela miséria, lágrima e sangue, e seu coração comoveu-se de infinita compaixão pelos aflitos sofredores da terra, angustiava-se por aliviar a todos. Contudo, mesmo a sua mão não poderia demover a onda das desgraças humanas. Poucos procurariam a única fonte de auxílio. Ele estava disposto a passar pela morte, a fim de colocar a salvação a seu alcance. Porém, vieram a ele para que pudessem, poucos vieram para que pudessem, então, obter a salvação e ter vida. Então, quando é que aconteceu a glória dessa última casa? Aqui, ainda terminando, diz assim:
falando do segundo templo. Esse templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu, como eu li, né? Aí termina, contudo, o Senhor declarou pelo profeta Ageu, relativamente ao segundo templo, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Nabucodonosor destrói o primeiro templo, os muros, as circunvalações, aí vem no templo de Zorobabel, é construído outro, né? E aí, então, vimos que o segundo templo era inferior em beleza, né? Assim mesmo, os discípulos, certas vezes, quando vinham se aproximando de Jerusalém, apontaram para o templo, né? E falaram, olha, mestre, que magnífico templo. Foi quando, então, Jesus chorou, né? Sobre Jerusalém. Então, por que a glória do segundo templo foi maior? Porque o próprio Salvador do mundo, o próprio Deus, veio em presença ali. Nós vimos que na inauguração dele não veio o quê? Nenhuma manifestação divina. Mas agora, pela presença de Jesus, então se confirmou a profecia de Ageu. E aí, então, chegou ali o desejado de todas as nações. Ainda no livro de Lucas, lemos o que fala a profecia do Mestre. Lucas 19, verso 42 a 44. Verso 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos, nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti, a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesses o tempo da sua visitação. Então, aí, então, fica bem claro, né? Deixamos aí um livreto falando sobre os 2 cercos de Jerusalém, né? E o último cerco foi muito grave, né? E só os cristãos que creram na profecia que escaparam. Os que descreram ficaram ali e muitos pereceram. Então, fica essa recomendação para nós que nós acabamos de ler. O que Cristo viu em Jerusalém? Um símbolo do mundo endurecido. Então, Jerusalém dura de coração, não percebeu a glória do Salvador, e o mundo hoje também não percebeu a glória do Salvador. Quando eu me referi ao culto de domingo, aquela gravação, falando dos primeiros cristãos, uma mensagem veio direta para mim quando eu era jovem, né? Ali fala que os romanos e os infiéis criticavam os religiosos, os cristãos, porque eles não praticavam as coisas que eles praticavam, eles eram diferentes. Então, eu lembro quando eu era jovem, me envergonho disso, né? Perdia tempo em ficar sabendo que time ganhou, qual que não ganhou, lendo o jornal, né? E ali, então, fala que os romanos, naquele histórico, criticavam os cristãos, né? Verdadeiros, que não se metiam com eles em práticas esportivas, né? Então, diz que o arrependimento, ele se aprofundará. Se bem que nessa época, eu ainda não estava decidido ao lado de Deus, né? Mas assim mesmo me envergonho de ter perdido muito tempo, que agora, então, diferente daqueles primeiros cristãos. Então, quem não assistiu, procure essa gravação de domingo, né? E mostre e veja ali a diferença que acontece entre o verdadeiro e o falso.
que mais me impressionou foi que, enquanto os cristãos eram poucos e perseguidos, a igreja não tinha problema. De repente vem Constantino, libera tudo, e aí todo mundo virou cristão. Então, quando eu vejo um jogador de futebol fazendo oração antes do jogo e erguendo a mão para o céu quando faz um gol, tá certo que eles fazem isso na ignorância, né? E a gente vê que o mundo todo parece que é religioso agora. Todo mundo virou cristão, todo mundo ora, né? Então vem aí a diferença para nós. Uma mensagem principalmente para os jovens. Outro dia, num culto, eu falei assim, não dá para contar mais nos dedos quantos jovens abandonaram nossa fé, nossa igreja. Não dá para contar mais nos dedos. São poucos agora que sobraram, né? E muitos ainda titubeando. Então, voltem ao Senhor enquanto é tempo. Outro dia eu mandei uma mensagem para a sobrinha da irmã Cecília, né? Onde lembramos ali de Eclesiastes 11, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eu procurei fazer isso em tempo ainda, graças à minha mãe e muitos que estavam em minha volta. Então, eu termino aqui a minha parte. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma boa noite. E eu gostaria de trazer um texto extra para a mensagem trazida nessa noite sobre o segundo templo. Faço menção que esse texto, inclusive, está na nossa apostila sobre o Deus Triuno, um estudo aí de mais de 50 páginas. E na página 37, na parte 13, então, tratando sobre a divindade de Cristo, temos um texto que se relaciona com o tema, na página 24 do Grande Conflito, no mesmo capítulo em que está sendo lido. Diz assim: o segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne, o desejado de todas as nações. Havia em verdade chegado a seu tempo, quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Então, mais um texto aqui em testemunho enfático, não de uma quase divindade, uma semidivindade de Cristo, mas uma plena, completa divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando aqui que era o próprio Deus que se manifestou em carne. Nele habita a plenitude da divindade. Dessa maneira, por essa razão, o segundo templo sendo mais honrado do que o primeiro.